Olá, meus amigos, bem-vindos a esse projeto chamado Conhecendo a CLT. Nós temos a oportunidade de analisar, de estudar os artigos, artigo por artigo da CLT. Eu sei que parece um desafio porque são mais de 950 artigos, mas nós vamos buscar entender esses artigos de uma forma um pouco mais conjunta. Nesse primeiro vídeo, eu quero trabalhar com vocês os artigos relacionados, em especial, ao conceito de empregado e empregador. Além do conceito de empregado e empregador, é importante a gente lembrar que essa parte geral da CLT, ela também avalia, analisa pontos relacionados à alteração na estrutura jurídica da empresa, a conceito de grupo econômico. Então, nós vamos aí avaliar os artigos 2º, 3º, o artigo 7º, o artigo 10. É um conjunto de dispositivos e cada vídeo, cada encontro que nós tivemos, eu tenho a oportunidade de analisar com vocês com a proposta de estudarmos a CLT inteira. Então vamos começar. Inicialmente eu sempre deixo os meus contatos, querendo conversar diretamente comigo, tá aí o meu Instagram e o meu WhatsApp, é só mandar mensagem, estou 100% à disposição, pode mandar mensagem. Bom, o primeiro artigo é o artigo 2º da CLT, quando ele define empregador. Ele vem nos definir empregador. O artigo 2º nos diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Perceba que o legislador usa uma expressão que, para a gente hoje, não é tão 100% técnica e correta. Ele fala em empresa. Nós sabemos que qualquer pessoa pode contratar um empregado hoje. Pessoa física, pessoa jurídica, um trabalhador autônomo, um empregador doméstico, um empregador rural. Mas vamos pensar assim, a CLT, no artigo 2º, ela fala empresa, mas ela também admite nos parágrafos o conceito de empregador por equiparação. Acho que a melhor definição que nós temos hoje é: empregador é qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, que contrata empregado. E aí nós temos características essenciais. Ele admite, ele assalaria e ele dirige a prestação pessoal de serviços. Isso é um ponto extremamente relevante. Agora, nessa realidade, quem é o conceito de empregador em relação ao aspecto, né, de visão em relação às possibilidades de empregador por equiparação? Nós temos aí: equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então nós temos aqui que também, além da empresa, pode ser empregador aquele que contrata empregado, seja instituições de beneficência, profissionais liberais, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Fato é, qualquer que contrata empregado pode ser empregador. Agora, se houver um grupo, mais de uma empresa, os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º vêm nos relatar o conceito de grupo econômico. Então, em relação ao grupo econômico, nós temos: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Quando ele fala em responsabilidade solidária, ele se refere a uma característica que é a circunstância de pelo menos uma empresa estar sob o controle, administração ou gestão de outra empresa, e essas empresas, 2, 3, 4, quantas forem, vão ser solidariamente responsáveis pelas dívidas, pelas obrigações trabalhistas das demais. Responsabilidade solidária significa que todas respondem ao mesmo tempo pela obrigação.
Então, é possível que um trabalhador preste serviços a uma empresa ou mais de uma empresa desse grupo econômico e todas as empresas serão solidariamente responsáveis, ou seja, todos vão ser responsáveis pela obrigação do empregador em relação ao empregado. Mas ainda fica uma questão. O que significa essa responsabilidade? Será que a identidade de sócios, só a identidade, a existência de sócios comuns entre as empresas já caracteriza o grupo econômico? E aí o legislador nos responde. Lá no parágrafo 3º ele fala, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesses integrados, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Veja que nesse caso o legislador ele até pega um pouco pesado, porque ele fala assim, não basta ter identidade de sócios, concordo, mas aí ele usa 3 características cumulativas, porque ele fala, necessariamente temos que ter a demonstração de interesse integrado, também a comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. Acho que se demonstrarmos interesse já é um sinal, mas o legislador, a CLT, coloca a necessidade desses 3 artigos em conjunto, né? Agora, nessa realidade, definimos o empregador, né? Quem é o empregado nessa realidade? Então vamos lá. O artigo 3º da CLT coloca que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. O legislador aqui, ele nos coloca uma conceituação mediante requisitos. Então nós temos essencialmente os 5 requisitos. O empregado é sempre uma pessoa física, ele presta serviços de maneira habitual ou não eventual, ele é subordinado ao empregador, ele recebe salário e ele trabalha pessoalmente. Essa característica da habitualidade é um pouco diferente em relação ao empregado doméstico, que oportunamente a gente pode até conversar, mas ele não é regido pela CLT, e a gente fala isso daqui a pouquinho no artigo 7º da CLT. Mas é diferente a habitualidade do trabalhador comum da CLT dos empregados domésticos, porque lá na lei do empregado doméstico exige-se que ele tenha uma continuidade, ele vá pelo menos 3 vezes na semana. E o empregado urbano, esse regido pela CLT, não tem um número de vezes. Ele pode ir uma vez que seja na semana, ele já vai ser considerado como empregado. Então são esses os 5 requisitos do vínculo de emprego para que se conceitue e se caracterize empregado urbano ou aquele regido pela CLT. Agora, temos também que não existe nenhuma diferença relativa à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou manual. Isso é uma previsão originária da CLT, na qual prega-se a ideia de que não se permite fazer distinções entre esses tipos de atividade, né? O artigo 6º da CLT nos assegura que não existe distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, na empresa, o executado no domicílio do empregado, que nós temos hoje a figura do teletrabalho, mais para frente a gente vai estudar isso, e aquele realizado à distância, que não necessariamente é no domicílio do empregado, pode ser uma atividade meramente externa, mas em todos esses casos o legislador coloca desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, que são esses 5 requisitos. Ser pessoa física, trabalhar de forma habitual ou não eventual, subordinado ao empregador, mediante salário e pessoalmente. Então, se os requisitos estiverem presentes, está resolvido para definir quem é o empregado. Agora, a CLT ela não se aplica a determinados trabalhadores e isso vem descrito de uma forma muito clara nas alíneas do artigo 7º da CLT. Então nós temos
o artigo 7º, dizendo que os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando forem, em cada caso, expressamente determinados em contrário, não se aplicam, primeiro, aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica, à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Aos trabalhadores rurais, assim considerados, aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Os funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviços nas próprias repartições. Aqui uma observação importante, ele fala em funcionário público, é o servidor estatutário, porque o empregado público, esse é regido pela CLT. Quando a administração pública assina a carteira de trabalho dos empregados, tá? Seja administração pública direta ou indireta, não importa. Se o regime for seletista, se aplica sim os preceitos, até porque a expressão já é indicadora da legislação aplicável a esse trabalhador. Ele é seletista, né? Então, uma observação em relação a essa a linha C. Também aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos, os servidores estatutários, né, quando ele fala em funcionário público. E aos empregados das empresas de propriedade da União Federal, quando por esta ou pelos estados administradas, salvo em se tratando daquelas cuja propriedade ou administração resulte em circunstâncias transitórias, e as atividades de direção e assessoramento dos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Normas internas de organização partidária. Esses trabalhadores, eles não se sujeitam à CLT, mas eles têm sim legislação própria. Por exemplo, o empregado doméstico tem a Lei Complementar número 150 de 2015, o empregado rural tem a lei própria 5889 de 1973. Então não é que ele não tem legislação nenhuma, ele tem a legislação própria. O servidor estatutário, dependendo do tipo de servidor, se municipal, estadual ou federal, tem a lei orgânica do município, tem a Constituição do Estado, tem a própria Constituição Federal e a legislação do servidor estatutário. Então não é que ele não tenha regulamentação, ele só não é regido pela CLT. Não significa dizer também que ele não tenha todos os direitos dos trabalhadores. É que cada legislação vai colocar os seus direitos. E esses direitos clássicos dos trabalhadores são assegurados, na sua maioria, pela CLT. Mas nós temos também outros direitos que não estão na CLT, mas são característicos dos empregados. Por exemplo, FGTS, 13º, são direitos que não estão na CLT, mas são assegurados aos empregados regidos pela CLT. Mas isso, com os vídeos, com o passar do tempo, acho que vai ficar cada vez mais claro. Além disso, temos a circunstância, para fecharmos esse primeiro assunto, em relação à estrutura da empresa, né? Então, quando nós falamos no artigo 10 e também o 10A, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Alteração na estrutura jurídica da empresa envolve dizer, por exemplo, cisão, fusão ou incorporação. Uma empresa se divide em duas ou mais, cisão. Fusão, duas ou mais empresas se misturam e formam uma terceira empresa. Ou incorporação, uma empresa adquire a outra. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho. Então, as alterações existentes na estrutura jurídica da empresa, elas não afetam o contrato de trabalho. Agora, e a retirada de um dos sócios, né? A alteração no contrato social, a modificação de sócios. O artigo 10A nos orienta dizendo que a alteração do sócio, ou seja, o sócio retirante,
vai responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos após a sua saída. Mas não é a saída de boca, tem que ser aquela averbada no contrato social. Então, 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, depois os sócios atuais e, por fim, os sócios retirantes. Por fim, os sócios retirantes. Essa primeira proposta, então, esse primeiro vídeo que nós tivemos a oportunidade de conversar, nos orientou, então, no sentido de dizer quem é o empregado, quem é o empregador e o que acontece nas alterações da estrutura jurídica da empresa. A proposta, então, desse nosso tema, Conhecendo a CLT, é, acho que, democratizar o conceito da CLT, os dispositivos que todo trabalhador tem que saber. Não importa a área de conhecimento, não importa o trabalho que ele desenvolva, se ele é empregado, ele tem direito de saber os seus direitos contidos na CLT. Nesse primeiro momento, a proposta é estudarmos todos os dispositivos da CLT. Depois, nós vamos também estudar os textos das legislações que a gente chama no direito de extravagantes, ou seja, aquilo que está fora dessa norma da consolidação das leis do trabalho. Espero que você tenha gostado. Estou 100% à disposição. Tendo qualquer dúvida, só manda mensagem. Meu Instagram, deixei no iniciozinho do vídeo, @professorvictorstuck. Pode mandar mensagem. Estamos sempre juntos. Muito obrigado.